jejum de 4 meses e esse foi o último pênalti que ele havia perdido. Não sei se ele viu o Rossi na disputa contra os Estudiantes e percebeu alguma coisa, algum movimento que o Rossi sai um pouco antes. Mas bate no meio, daí não, então eu digo, acho. eu não sei se ele ficou, assim, alguma coisa, pra você num jogo desse, cavar daquele jeito que ele cavou, alguma coisa deve ter passado na cabeça dele em relação ao Rossi, eu acho. E tem algum movimento, alguma coisa. Eu acho que ele mudou na corrida. Na corrida? Eu acho que ele toma a decisão da cavadinha na corrida. Eu acho que ele não sai pensando em dar a cavadinha. Eu acho que ele muda na corrida. Então, é pior pelo gesto ainda, dele. Mas então, Ele saiu muito rápido. Justamente, Justamente pelo gesto dele, eu tenho convicção que ele saiu. Já pensando em cavar. Eu vou induzi-lo, assim, o cara pensar que eu vou dar um chute pancada. forte, uma pancada. Esses malucos que cavam, eles devem pensar, não é possível que o cara vai... porque Eu cavei uma vez. Eu tava na Juventus, a minha família tava toda no estádio. Foi contra o Leite, se não me engano, para o italiano, pediu o Del Piero pra bater. Deixa eu bater, bate. Quanto estava o jogo, você lembra? O jogo foi uns 5. Eu nunca bati naquele dia, só que eu tinha treinado, eu treinei umas 4 vezes, se tiver um pênalti, eu vou pedir bater e vou cavar. E eu cavei, como eu não estava acostumado, foi uma cavada assim que a bola quase não saiu, foi muito devagar. Foi muito devagar. Por quê? Porque eu realmente... Entrou? Eu saí correndo. Foi gol. Eu saí correndo. E como ele fui muito rápido pra bola, como se fosse dar um chute forte. E aí o goleiro pulou antes, eu tive a felicidade de fazer o gol. Mas assim, quem não tá acostumado, meu irmão, é difícil. Cara, e foi tão ridículo, porque o Rossi tá no chão e ele ainda agarra a bola no chão. Sentado. Olhando pra cara dele. Sentado, né? Agora, olha só, é óbvio que a cavadinha é muito assunto. Agora, o Flamengo, quando botou a bola no chão, depois de sofrer o gol... Sim. Deitou no jogo, né? Eu acho que são duas análises que a gente tem que fazer. Dominou completamente o jogo. Por que o Flamengo jogou tão mal o primeiro tempo e o que aconteceu, né, pro Flamengo jogar melhor o segundo tempo, né? Eu acho que esse é um ponto que o Felipe deve falar na entrevista coletiva. Você não acha assim, quando o Corinthians dominou o jogo, o primeiro tempo foi do Corinthians. Foi do Corinthians. 0-0, não conseguiu transformar o domínio em vantagem. Poderia ter ido com 2-0 tranquilamente. Poderia. Tranquilamente. E aí o Flamengo, quando dominou os 30 minutos do segundo tempo finais, 2 gols. 2 gols. Eu acho que diz muito sobre a diferença de qualidade dos dois times. Parecia o primeiro tempo? O Flamengo e Corinthians do primeiro turno. Um time se impôs de um jeito absurdo, que foi o Flamengo contra o Corinthians no Maracanã, e fez gol. E o Corinthians se impôs de um jeito absurdo na Neoquímica e não fez o gol. Né? E parecia, porque o Flamengo saiu do Maracanã com 3-0 no primeiro tempo, lembra? Poderia ter acontecido isso hoje na Neoquímica. Pareceu, a favor do Corinthians. O primeiro tempo, o Corinthians marcando alto, pressão, com a intensidade que o jogo pedia, e o Flamengo parecia um time cansado. Isso aí, eu também. Essa é a verdade. Porque, como que é a jogada, a transição do Corinthians que saiu pênalti, 2, 3 atletas do Flamengo tentando fazer uma pressão alta e o time não acompanhou, ficou espaçado o time, o Corinthians saiu na cara do gol. E depois foi a mesma coisa, o Corinthians ganhou o meio campo. O Corinthians ganhava duelo, o Corinthians tinha intensidade. E no segundo tempo começou da mesma maneira. Tanto que o Corinthians faz 1-0. Aí depois o Corinthians para de fazer a pressão e começa a deixar o Flamengo... Depois do gol, né? Exatamente. Depois do gol. E começa o Flamengo a deixar o Flamengo jogar. Aí veio as substituições, que deram uma vida nova, um respiro pro Flamengo. Assim, sai jogador top, entra jogador top também. E o Flamengo começou a botar a bola no chão e simplesmente dominou o jogo. Tem a ver com a semana cheia do Corinthians, né? O Corinthians ele não joga durante a semana, o Flamengo joga a Libertadores, que a gente falou, aquele jogo de loucura, né? De fisicamente o Flamengo exigiu demais do Flamengo a questão física. O Corinthians treina com muita intensidade e o Dorival deve ter pensado, a gente tem que colocar intensidade e faltou o Ricardinho até falou, né? O Corinthians produziu muito, mas ele não converteu, não fez o resultado, porque se o Corinthians consegue fazer o resultado, quando então ainda é intenso dentro de campo, o Flamengo não consegue virar. Porque o Corinthians descansa a semana toda, joga muito intenso no primeiro tempo até fazer o gol. E aí depois do gol tira um pouco o pé, e aí o Flamengo tem uma imagem do banco de reserva que aparece o Alexandro, o Pedro e o Jorginho. Isso porque o Pedro não entrou. E o Pedro não entrou. Cebolinha também não. E o Cebolinha também. Mas o segundo tempo, o Corinthians, tudo bem. Eu até entendo que não dá pra fazer, de repente, por mais que ele tenha treinado toda semana, tenha descansado, não dá pra você fazer 90 minutos com intensidade, marcando alto. Mas que não precise fazer a intensidade do terço final, que você começa a fazer a intensidade já do atacante. Recua linhas, sabe? Dá 2 passinhos para trás e pega uma intensidade da metade do campo. O Flamengo não pode, de repente, chegar na metade, no terço final do campo e o Corinthians não marcar. Foi o que aconteceu. O Flamengo começou a ter posse de bola, começou a ganhar campo, começou a propor jogo, começou a gostar do jogo, movimentação, e o Corinthians parecia parado. Tanto tem uma jogada que o Bruno Henrique pega, ele passa com muita facilidade do zagueiro do Corinthians, do Gustavo Henrique. Então, assim... Mateuzinho passava do meio. Exatamente. Aí que eu acho que a qualidade dos elencos pesa muito.
primeira questão básica, como a gente comentou, você domina o jogo e aí você não mata porque você não tem tanta qualidade, você proporciona ao time melhor em 30 minutos te jantar. E as alterações, cara, eu não tô exagerando, eu acho que elas pioraram o Corinthians. O Dorival não tem o banco do Flamengo. Então, ó, ele tirou o Martinez, colocou o Angileri, né? Tirou o Maicon, colocou o Rian. A única que eu acho que melhorou foi o Vitinho, que demorou pra entrar. Tirou o Breno Bidon, colocou o Vitinho. Tirou o Guinegão, colocou o Thales Magno. Você pega o Flamengo, entraram Luiz Araújo, Plata, Jorginho. Cara, é outro das nível. 5 substituições que o Felipe fez, é outro nível. Os 5 que o Felipe Outro fez, nível. 4 são jogadores de seleção. outro nível. Danilo, Alexandre da seleção brasileira, o Plata da equatoriana, o Jorginho, campeão da Eurocopa pela Itália, e entrou o Luiz Araújo, que não é jogador de seleção, mas é um jogador que seria titular em muitos times do futebol brasileiro. E aí, primeira bola que cai no pé do Arrascaeta. Agora, eu acho que teve uma mudança. craque. E não tava jogando bem, né? É o que eu falei do Arrascaeta. É o que nós falamos antes do craque, né? O Arrascaeta não fez um grande jogo, aí foi lá e pum, craque, fez o gol, 18 gols no campeonato. Na temporada. Aí você pega, acho que no campeonato, 14 gols no campeonato. 14. Aí você pega o Samuel Lino, também não tava jogando bem. Tava jogando bem. Jogou mal hoje, Samuel Lino. Inclusive jogou mal. Acho que, assim, se espera muito mais desse atleta. Eu mesmo espero muito mais desse atleta. Eu vi esse os atleta dois últimos jogos dele não foram bons. E ele é muito bom jogador. Ele é jogador nível de seleção brasileira. Precisa melhorar ainda, precisa mostrar para que veio. Jogou 2 jogos acima do nível realmente que ele pode jogar. Hoje não foi bem, mas fez a jogada que saiu o gol do Arrascaeta. Então, assim, é um time... O Saúl sentiu o ritmo. Então, eu acho que do jogo o Dorival, do meio da semana. o Felipe fez uma mexida no segundo tempo que foi interessante, assim. O primeiro tempo começou com o Saúl mais na frente e o De La Cruz mais atrás. No segundo tempo ele inverteu. Ele trouxe o Saúl para primeiro volante e deu mais campo pro De La Cruz, com mais dinâmica. Eu acho que já melhorou um pouco. E ele trouxe o Carrascal, pelo menos assim eu vendo, mais para perto do Arrascaeta, mais próximo. E aí o Flamengo conseguiu preencher mais aquele setor ali com o De La Cruz, com o Arrascaeta e com o Carrascal. E começou a envolver o Corinthians. Gramado bom, qualidade de passe, troca de passe. Então, várias vezes o Flamengo chegou tocando muito e abria. no primeiro tempo, tocando e abria. E conseguiu fazer o primeiro gol assim. O Corinthians não conseguia segurar a bola. Já não conseguia mais. Conseguia ficar com a bola. Agora a gente tem que rodar o casa, né, cara? Grande, contra o Flamengo. Assim, Tava jogando bem. Jogando bem, Muito né, bem. cara? Assim... O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom o primeiro Mas tempo. então, isso não é atenuante pro erro dele, é agravante, né? Porque assim, a gente tá aqui, a gente concorda, acho que se o Corinthians tivesse aproveitado melhor as situações do primeiro tempo, o jogo do segundo tempo poderia ser outro, né? Completamente. Porque a diferença foi essa, o Corinthians não aproveitou no melhor momento dele no partido e o Flamengo aproveitou. Nos 30 minutos que foi superior, aproveitou. E contra times assim, cara, do tipo do Flamengo, na fase complementar, pô, se tu tiver chance, tu tem que fazer gol, cara, senão é por isso. A gente tava falando disso lá na redação. Cara, e chama atenção a qualidade desse elenco rubro-negro que lidera o Campeonato Brasileiro e hoje aumentou sua vantagem, que o Flamengo colocou em campo, fez todas as alterações que podia e deixou o Pedro. O Pedro nem entrou no jogo, quer dizer, ganhou a partida, cruzando bola, atacando, sem usar o Pedro hoje, Isso é uma cara. crítica que eu faço ao Felipe Luiz, cara. Assim, não é porque ganhou que a gente não pode falar. Eu acho que chegou um momento do jogo, cara, que, assim, claramente... a não ser que o Pedro não tivesse nenhuma condição física, o desgaste da Argentina das últimas semanas, e aí a gente não tem esses dados. Mas você num jogo desse, em que o espaço estava se oferecendo para o Flamengo no segundo tempo, e você não ter um jogador com a capacidade de finalização que o Pedro tem, a bola passou 2, 3 vezes ali, que não tinha um atacante ali na área. Assim. Eu acho que assim, o Pedro não fez um bom jogo na Argentina, como ninguém fez, e acho que o Pedro, cara, ele... Assim, eu acho que ele tem que ser mais bem aproveitado. O Pedro não pode passar um jogo e o Flamengo não botá-lo em campo. Eu acho que o Pedro, se não começar o jogo, ele tem que entrar. Eu teria colocado no intervalo. Acho que o Pedro já deveria ter entrado no intervalo. Tamanha a apatia do time do meio para frente, como o Flamengo não conseguiu jogar, não conseguiu criar situações. O Bruno não estava bem no primeiro tempo. O Bruno não conseguiu gerar ataques para o Flamengo como centroavante. O Bruno Henrique jogou mal hoje, né? Hein? O Bruno Henrique jogou mal hoje. Ele fez uma jogada, que foi aquela do segundo tempo. Ele passa pelo Gustavo Henrique. Bate cruzado ali e tal. E cruzou, né? Cruzou, né? Cruzou e a bola desviou num bom zagueiro. Nós estávamos falando, né? O Joca foi um bom zagueiro, que fez um bom jogo. Se não fosse ele ali, eu acho que ele tinha matado o jogo. O que acontece no jogo de hoje, não sei se vocês vão concordar comigo. Se chega alguém aqui que não viu o jogo e fala assim, ó, o Flamengo ganhou de 2-1, alguém vai falar assim, pô, normal. Diante do que os times hoje têm de poderio técnico, é normal o Flamengo ganhar do Corinthians de 2-1. O problema foi o primeiro tempo que o Corinthians fez, que nesse tipo de jogo tem que aproveitar. Você não pode achar que vai voltar do intervalo, o outro time que é melhor do que o seu, vai voltar naquela apatia, naquela letargia que o Flamengo jogou. Eu acho que é aí que foi a bobeada do Corinthians.
não matar o jogo quando teve a chance. Eu acho que esse foi o grande pecado do Corinthians hoje. O Corinthians fez um jogo muito bom. Se for olhar para o todo do Corinthians, não foi ruim também. Mesmo no segundo tempo. É que o outro lado é melhor. E aí, em algum momento, esse lado melhor vai se impor, tecnicamente. O time das alterações do Corinthians também, eu acho que ela foi equivocado, né? Também achei. Porque se você entra, por exemplo, quando o Flamengo tem o domínio do meio de campo, no segundo tempo, se você bota Vitinho, por exemplo, que tem mais posse de bola, que faz a bola mais girar... Demorou. Ele coloca... ele joga mais o time pra trás primeiro, né? Acho. Depois que ele tenta corrigir e ter um pouco mais a bola. Um pouco antes do segundo gol do Flamengo, o Vitinho deu uma finalização de fora... acho que desvia em alguém, quase pegou. O Flamengo, quando você fala do Pedro, eu concordo, acho que o Pedro para mim hoje é titular do Flamengo. Só que o Felipe deve ter pensado, eu preciso ter um pouquinho de profundidade porque a zaga do Corinthians tá lenta. Tanto é que ele coloca o Plata e tira o Bruno Henrique. Ele tenta colocar um pouquinho mais e o Luiz Araújo. Luiz Araújo no lugar do Samu. E aí ele tenta colocar, ele faz o quê? Ele tenta colocar da profundidade, não ter referência ali de ficar alçando bola na área. Por causa da zaga do Corinthians, o Gustavo Henrique, o Bruno Henrique deu um drible nele ali, que pelo amor de Deus, pô. É que eu acho que demorou 3 minutos pra arrancar, não é só um centroavante que você precisa cruzar. O Pedro tem uma técnica que ele gera jogo também. Mas o Pedro tem uma coisa que poucos falam. O Pedro é um falso lento. Isso. Eu falo com propriedade. Porque teve algumas jogadas que eu achei que o Pedro não fosse chegar e o Pedro chegava. O Pedro tem uma certa velocidade para atacante, ele é bom, tem uma certa velocidade e um certo arranque. Ele não é lento como as pessoas Talvez ele não arranque desde o meio campo. Exatamente. Mas ali na além de ter uma qualidade fora do normal. É um cara que... Eu já vi o Pedro fazer gols assim, driblando 2, 3 jogadores assim, chegar e cavar por cima do aquele goleiro. gol que ele dá o elástico. Exatamente. Ele tem muita qualidade. Assim, o Pedro é um atacante que serve para qualquer tipo de jogo. Se você quiser dar profundidade, é um cara que serve, porque querendo ou não, ele vai segurar 2 zagueiros e você pode usar dos seus pontos para dar profundidade e utilizar, andar nas costas dos zagueiros. Por isso que eu acho que tem a questão física. Só pode. Deve ter a questão física por causa do jogo. Hoje ele é titular, pô. Eu também acho mas vai passando o tempo, quarta-feira tem convocação. Como é que você vai chamar o Pedro? Nesse momento? Não vai chamar. Não vai chamar. Exatamente, não tem como. Porque tem muita gente já na frente dele. Sim, né? e ele não tá tendo uma sequência boa de jogos. Ele não tá tendo a sequência. Né? A lesão, obviamente, atrapalhou bastante ele, né? Porque ele ficou bastante tempo praticamente sem jogar. Então, assim, o cara que tem uma lesão da forma que ele teve demora muito... Uns mais que outros, né? Mas demora a pegar ritmo e entrar no nível... ideal e tem pelo menos 3, 4 jogadores da função dele na frente dele para convocar. E ele só voltou? Ele ficou quanto tempo parado? Quase um ano. Ele só voltou porque ele é um profissional exemplar. Porque se nós não estivéssemos falando de um cara que é um profissional exemplar como é o Pedro, ele voltaria com 1 ano e meio. De seguir a risca ali a Exatamente. Um profissional assim, nota 1000. Sem dúvida alguma. O cara que se cuidava, o cara que treinava, trabalhava no Flamengo, mas trabalhava em casa também. Por isso que ele voltou nesse tempo. Como deu certo hoje, aí assim, o que a gente fizer de crítica, deveria ter colocado o Pedro, não deveria, ela acaba ficando num estágio menor. Deu certo o que o Felipe pensou, né? Mal bem, o Flamengo ganhou. Não, mas assim, Mas eu acho que é uma discussão maior. Concordo, assim, avaliando que a bola ficou cruzando a área do Rizek, o nosso papel, na verdade, é fazer, analisar coisas subjetivas, né? Porque a gente vai falar sobre coisas que a gente teria feito diferente, mas a gente não fez, a gente não tá lá no campo a botar. Então as nossas avaliações são sempre subjetivas. Na verdade, Praz, eu acho que a gente tá levantando questões que eu acho que devem ser perguntadas ao Felipe Luiz. Exatamente. Essa é uma questão a ser primeira pergunta ao Felipe Luiz. Como acho que é uma análise válida essa, que as alterações que o Dorival fez não proporcionaram ao Corinthians segurar a bola, equilibrar o jogo. Pelo contrário, ele foi chamando mais o Flamengo. A Camila Barbieri está na Neoquímica Arena e pode trazer o ambiente que viu de perto por lá na virada do Flamengo. Bem-vindo ao fechamento, Camila. Ei, Rizek, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Na verdade, já a gente chega aqui de tarde e perde até a noção do horário. Boa noite para todo mundo que está com a gente. Estamos aqui na zona mista, daqui a pouquinho o pessoal deve começar a passar aqui. Geralmente o Flamengo traz 2 a 3 jogadores para conversarem com a gente por aqui, viu? E aí tem um detalhe, né? O Flamengo que agora que vai voltar para o Rio de Janeiro, porque pegou aí, emendou uma viagem à Argentina e veio direto aqui para São Paulo, né? E aí hoje, muito das escolhas também do Felipe Luiz passou também
também por essa questão do desgaste, tanto da viagem, a gente sabe que viajar por si só já desgasta os jogadores, né? Mas também pela intensidade que foi o jogo, a questão mental daquele jogo contra o Estudiantes. Até a gente achou aqui que tivesse na escolha do Filipe Luís, é difícil falar em poupar jogador, né? Mas em tentar dar uma segurada um pouco mais. A gente sabe que o Flamengo faz esse trabalho de controle de carga com jogadores como a Arrascaeta, enfim, a própria chegada do Carrascal vem um pouco para suprir isso, para dar um desafogo nele. E aí hoje o que ele faz é uma escalação usando os dois jogadores ali que, na teoria, quando o Carrascal vem, né, apesar dele já ter dito que já jogou de 10, já jogou de 8, já jogou de atacante, então o Filipe Luís arma esse time com o Carrascal e com o Arrascaeta junto. Aí falando um pouco do ambiente, como você me perguntou, uma coisa que me chamou a atenção ainda no primeiro tempo, o Alexandro estava aquecendo. Depois ele foi substituído, né? A informação que a gente teve é que o Vinha sofreu uma pancada, uma cotovelada no estômago, então por isso ele saiu. Mas isso foi no decorrer do jogo, o Alexandro já estava aquecendo, né? O Jorginho é outro jogador também que tinha reais condições de começar o jogo por ele, porque ele disse que estava bem para isso, porém, contudo, nas escolhas do Filipe Luís, ele optou por deixar o Jorginho no banco de reservas, ele começar então a entrar no jogo no segundo tempo. Mas foi um jogo assim que com certeza quando o Flamengo consegue a virada, ainda mais com as mexidas do Filipe Luís, né? Todo mundo comemorou, Samuel Lino, que foi quem saiu para o Luiz Araújo entrar, comemorou bastante, uma vitória importante para o Flamengo, para as pretensões aí desse título do Campeonato Brasileiro. Olha só, notei alguns pontos aqui da entrevista do Dorival. Eu discordo dele. O Flamengo teve, na resposta ao colega que disse que o Corinthians era mal treinado, o Flamengo teve 2 chances e achou 2 gols. Não acho. Apesar do lateral realmente ter sido invertido, num lance muito comum que acontece várias vezes no jogo, o domínio dos últimos 30 minutos foi total do Flamengo. Eu não acho. Nem o Corinthians é mal treinado também. Eu ia falar, eu discordo. Eu não concordo com você mal treinado. Eu acho que assim, o primeiro tempo o Dorival respondeu de uma maneira assim, educada, ríspida, mas educada. Assim, quem viu o Corinthians jogar o primeiro tempo não pode dizer que esse time é mal treinado, né? Exato. Todo quebrado. Todo quebrado. Dizendo isso, não concordo. Como também não concordo com a visão que ele teve, ou que ele disse ali no calor, que o Flamengo... Não, o Flamengo não achou 2 gols. O Flamengo dominou completamente os últimos 30 minutos. E eu não concordo com ele também quando o time do Corinthians não pode parar na jogada. Por mais que tenha sido lateral para o Corinthians, isso não é uma desculpa. Eles não podem parar na jogada que ocasionou o gol do Flamengo. Até porque teve uma jogada, quando o Bruno Henrique ele dribla o Gustavo Henrique e ele cruza a bola, o Arrascaeta poderia ter feito o gol, o zagueiro do Corinthians ele toca na bola, era escanteio para o Flamengo que poderia também fazer um gol. Então assim, erros acontecem no jogo. O que não pode é o atleta parar na jogada porque tem lateral a favor ou contra. Ele tentou fortalecer um pouco mais esse setor, perdeu o Martinez, que era uma peça importante, aí o Maicon cansou. E aí, enfim, mas é um detalhe, essa coisa de chance, assim, que ele falava, o Flamengo... Assim, logo depois que o Flamengo empatou, o Carrascal chutou uma bola, que se der o replay, ela entra. Não, teve o cruzamento, aqui, assim, teve o cruzamento, o Bruno Henrique no cruzamento, parece que ele até tira a cabeça da bola. Se der o replay, ela entra. O Bruno Henrique faz assim, parece que ele poderia finalizar e a bola sobe pro Carrascal e realmente der o replay, entra a bola. Eu acho que o Flamengo, eu não vi os números do jogo, mas eu acho que nesses 30 minutos de domínio, que foi um domínio muito forte, o Flamengo criou mais chance do que o Corinthians no primeiro tempo. Porque o Rossi praticamente só foi fazer uma defesa depois do gol do Yuri Alberto, que foi a finalização do Vitinho. Isso. Eu não me lembro do Rossi ter feito outra defesa. Posse de bola, mas chance, claro, o Flamengo teve mais do que o Corinthians. É um time melhor do que o Corinthians. E quando foi superior no jogo, o Corinthians não aproveitou. Eu acho que a história do jogo é essa. Mas alguns pontos da fala, pegando essa última do Felipe. Os últimos 3 jogos do Flamengo tiveram primeiros tempos ruins, cara, contra Vasco, Estudiantes e hoje. Contra o Vasco eu não acho que tenha sido ruim, não. Assim, foi normal, não foi bom, mas não foi ruim. Foi de domínio, assim, né? Não, fez 1-0 até, né? Depois tomou um gol. Nós falamos aqui, lembra? Eu fui perguntado sobre... o Flamengo não ganhar uma zebra. Eu falei, que isso? É um clássico. É um clássico, não tem zebra. Clássico, tudo pode acontecer. Você pega a soma desses 3 jogos, o Flamengo, eu acho assim, tudo bem, ninguém consegue jogar lá em cima o tempo todo, né? Acho que o Flamengo deu uma oscilada. Não foram grandes... Eu acho que tem uma crítica que a gente pode fazer ao Felipe. Ele falou na coletiva que o jogador estava com a perna pesada, né? Ele usou essa expressão. Sim. Então, assim, os zagueiros estavam com a perna pesada, ele citou. Pô, ele tem o Danilo no banco que não jogou contra os Estudiantes. Por que não começou com o Danilo? Entrou no segundo tempo. Entrou só no intervalo. E aí você vê que o time, por isso ou não, o time foi ali e melhorou. Por que não usar o Cebolinha? Que jogou bem contra o Vasco, o primeiro tempo contra o Vasco, o Cebolinha fez um bom jogo. Depois que o Samu entrou, já pegou o Vasco mais desgastado e tal. Então,
Se o Felipe, em toda a coletiva, ele enche a boca para dizer que tem o melhor elenco da América do Sul, tem que usar. Tem que usar. E são nesses momentos que é preciso usar. Porque, assim, é natural o desgaste que ele falou. Eu acho que, vocês foram atletas. Se terminar um jogo quinto em Buenos Aires, meia-noite, tá em São Paulo, viagem, claro que a perna fica pesada. Ninguém é máquina vindo de uma contra outro que pesada. Só treinou durante a semana. Exato. Então, usa mais o elenco. E até o psicológico também, né? Você joga um jogo tão importante como foi lá em Buenos Aires. Sim. Assim, não é fácil assim, voltar ao normal, a rotação. É um campeonato brasileiro, é importante porque o Flamengo é líder da competição. Agora, o cansaço acaba evidenciando também alguns erros. Né? Eu sou um cara assim, para mim o Léo Ortiz é um cara que briga por vaga na seleção. Mas no jogo na Argentina, por exemplo, ele perdeu alguns duelos aéreos que inclusive originou o gol do Estudiantes. Hoje, na jogada do gol do Yuri Alberto, ele perde o tempo da bola e o Yuri Alberto dá um drible nele que ele não está acostumado a tomar um drible. Então, assim, acaba que, de repente, a perna pesada evidencia alguns erros desnecessários, que expõe mais o atleta. Poderia ter feito algumas outras mudanças, de fato, porque o Flamengo é isso, é o melhor elenco que tem e é mesmo o melhor elenco. O Flamengo não tem necessidade de botar um jogador que tem assim, que tu tenha uma dúvida sobre se ele está 100%. Nós botamos a dupla de zaga, né? Que ele falou que eles sofreram muito porque ficaram muito expostos, não estavam conseguindo defender a profundidade. E não estavam conseguindo defender a profundidade por quê? Porque fisicamente eles não estavam 100%. Então, assim, eu acho que pro Flamengo, acho que é o único clube no Brasil, o Palmeiras em algumas posições que pode. Se tu tiver a mínima dúvida, tu tem substituição à altura. Tanto que um jogador que ele elogiou a Beça, o Carrascal, é um jogador fresco. Que entra... Eu não achei que jogou tudo isso. Ele fez um bom segundo tempo. Eu acho que ele no segundo tempo ele ele é meio empolgado com o Carrascal. Desde que chegou, ele fala... Por exemplo, ele deu participou dos 2 gols, sim, né? E eu acho que assim, ele no segundo tempo, até aquela mudança que eu acho que o Felipe fez, trouxe ele mais pra perto do Arrascaeta e tal, eu acho que o jogo do Carrascal cresceu bastante no segundo tempo, ele foi mais participativo. Mas ele é mega empolgado, desde que chegou, ele fala da qualidade, da técnica. Mas por que ele conseguiu desenvolver o jogo? Porque ele tá fresco. Verdade. Ele não é titular absoluto. Verdade. Ele jogou contra o Vasco, contra o Estudiantes, ele só entrou já no segundo tempo. Então tem mais... a bateria Araújo dele tá melhor. Exato. Ele entrou fresco pra caramba nos últimos jogos, não é que tem jogado, né? Então, assim, entrou fresco pra caramba, fez o gol. Assim, é que o Flamengo, realmente, o elenco do Flamengo é muito bom. É muito acima dos demais. Você não acha que sem bola o Flamengo tem sofrido mais do que o necessário? É um time que tem tanta qualidade e tem que jogar com bola quando esses 2 jogos... Estudiantes e agora contra o Corinthians, especificamente o primeiro tempo. Vasco também, cara. Vasco também. O primeiro tempo do Vasco, né? Cara. Quando tem que correr pra trás, tem que jogar sem bola, o Flamengo tem muita dificuldade de recuperar essa bola. Tu desenha o teu time, tu monta a tua estratégia de acordo com as características do teu time. Se tu tem um time que não tem tanta qualidade, tu vai baixar a linha, vai marcar mais. E se tu tem um time de qualidade, tu vai tentar o quê? Que a tua estratégia de jogo, ela se sobrepõe à do adversário. E o Flamengo, no caso, é o controle de jogo através da posse de bola. Eu acho que o que mais escancara isso, que a gente consegue personificar, são os 2 volantes. Os 2 volantes do Flamengo, né? Jorginho e Saul. Ninguém tem 2 volantes com essa característica de meia. Técnica. E assim, então o modelo de jogo do Flamengo é pautado em cima da posse. A partir do momento que o time adversário consegue contrapor isso, o Flamengo vai ter dificuldade. Exatamente. E aí cabe ao treinador conseguir achar alternativas. São atletas que, para posse de bola, são até técnicos que acham passe. Assim, os caras têm uma dominância de meio campo muito importante. Mas não são, por exemplo, cão de raça. Com os caras que saem pra caçar. Por isso que eu acho que quando o Pulgar se recuperar, ele vai jogar. Exatamente. Isso aí vai jogar. Vai jogar? Você vai desmanchar a saúde. Vai jogar, você vai ver como ele vai jogar. De repente coloca os 3. Aí quem vai cair vai ser o De La Cruz. Eu acho que o Saúl Porque o De La Cruz é o que faz isso. O Saúl pode jogar onde o Gerson jogava. O Saúl, na verdade, jogou muitas vezes no Atlético de Madrid, assim também. O Felipe, meia ponta. Você vai ver como o Pulgar vai jogar. Pode ser. Agora, ó, domingo passado,